Olha aí, pessoal, que boa notícia para todos aí, principalmente para as pessoas mais pobres. Por conta da reforma tributária, sim, aquela mesma que foi defendida pelo seu amigo liberal, seu amigo isentão aí, para simplificar os impostos, tornar tudo mais fácil, tudo mais simples, tudo mais bem organizado. Pois bem, por conta dessa reforma tributária aqui, a conta de água pode aumentar aí 18% em média. Que notícia maravilhosa, mais uma desse desgoverno petista, não é mesmo? E é aquela história, tudo bem que vamos ter mais impostos, vamos ter que gastar mais dinheiro para ter os itens básicos por conta da sanha arrecadatória do governo e tudo mais, mas pelo menos o amor venceu, não é? E é isso que importa, essa é o grande ponto no final das contas, o que realmente deve alegrar os nossos corações, e aí a gente fica com a fatura de todo esse amor, não é? Então vamos conversar sobre esse caso, entender por que vai ter esse aumento na conta de água aí, por que vai ter mais essa aí que vai brotar no rabo do povo, como diria o Alborguete, né? Mas antes disso, antes de continuarmos, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa projeção aqui foi feita pela ABCOM Sindicom, né, que é a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Vocês são bichão mesmo, hein, pessoal? Vocês são associação e sindicato ao mesmo tempo. Realmente uma coisa impressionante, né? Mas eles fizeram essa estimativa, então, considerando 18% como sendo a média do aumento nas tarifas de saneamento com mudança na legislação tributária, né? Além de projetar riscos para os investimentos também, que é sempre um problema em qualquer área, nessa aí não seria diferente. Então, isso aqui, em primeiro lugar, será revertido, impactará, melhor dizendo, no saneamento básico. Então, se você mora no fim do mundo igual eu, que não tem rede de esgoto, não tem saneamento, isso aqui não vai alterar a sua conta a princípio, né? Mas grande parte do Brasil civilizado, que já tem algum tipo de saneamento básico, uma tarifa de esgoto, de rede de esgoto na conta de água, vai ter esse impacto aí, porque essa reforma tributária que foi aprovada no Congresso Nacional tem uma tonelada de jabuticabas que não foram descascadas em sua plenitude ainda. O pessoal comemorou a aprovação. Meu amigo, quando tem políticos de todas as áreas comemorando alguma coisa, é porque o ferro na bunda do povo vai ser muito grande, né? Então, tem um monte de jabuticabas que não foram descascadas ainda. O pessoal não sabe exatamente qual vai ser a repercussão disso. Só vai saber na hora que a coisa começar a funcionar de fato e a gente conseguir perceber o tamanho do buraco em que nós nos metemos com essa reforma tributária. Não existe absolutamente nenhuma reforma tributária que seja para reduzir a quantidade de impostos, nem para manter estável. É só para aumentar. Ah, mas e a simplificação? Simplificação existe justamente como a justificativa, a desculpa esfarrapada para fazer a reforma tributária. Ah, é muito complexa a questão tributária no Brasil, pagar impostos, declarações, uma sopinha de letras. Verdade, deixa, não mexe, porque se mexer vai continuar complexo, essa reforma tributária está uma bagunça, uma zona, e vai ter mais impostos, inclusive sobre coisas que antes não incidiam, né? Qual que é o ponto aqui? De fato, em relação ao saneamento básico, né? Antes havia uma previsão de desonerações para esse setor, por óbvio, uma questão óbvia, né? Existe aquela tendência, aquela, digamos, doutrina de que os impostos também têm uma característica pedagógica, digamos assim. Pois é, ou seja, o governo tributa muito refrigerantes, cigarros, armas de fogo, coisas que ele não quer que o povo tenha. Agora, o saneamento básico é até um direito previsto na Constituição, se eu não me engano, né? Então, em tese, por definição, o governo quer que as pessoas tenham saneamento básico, logo ele não tributa ou tributa pouco os serviços de saneamento básico. Então, havia projeção ali, havia antes, né, da reforma tributária, uma série de desonerações previstas para o saneamento básico, né? Agora, tudo isso aí rodou com a reforma tributária. Veja só, né? Até então, a tarifa de saneamento tinha ali a 9,25% do seu valor composto por impostos. Então, isso aqui é muito menor do que grande parte dos serviços prestados aí, talvez até menor do que a totalidade dos serviços. Realmente, um setor que tinha uma incidência menor de impostos justamente por conta
dessa ideia de tornar o saneamento acessível para todo mundo, etc., né? Só que com a reforma, esse total tributário vai passar para cerca de 27%. Olha que absurdo, né? São os tais dos 18% aqui de aumento na tarifa, que provavelmente vai acontecer por conta dessa reforma aqui, né? Então, tem a possibilidade de compensação de crédito, parece, né? Conversaram aquela questão do cashback, de impostos, etc., que poderia ser utilizado na tarifa de água e saneamento. Então a gente não sabe exatamente como que isso vai impactar no valor final e como também que vai funcionar esse sistema de cashback. Tem o receio de que não vai funcionar de forma alguma, né? Mas a princípio o que nós temos é isso, né? Qual que é o ponto? Como se chegou a esse valor aqui, então? Como é que foi feita essa projeção? Porque atualmente a tarifa de saneamento básico tem incidência apenas aqui do PIS e do COFINS, que são impostos federais, e está isenta, por outro lado, do ICMS, que é estadual, e do ISS municipal, né? Não sei, acho que isso aqui só incidiria ISS porque é um serviço, não é uma circulação de mercadorias, né? Então não seria o ICMS o caso, acredito que só o ISS, mas por via das dúvidas, o Brasil é uma maluquice, né? O saneamento básico está isento desses dois impostos, que geralmente representam a maior parte do custo tributário, pelo menos nesse primeiro momento. Depois tem aquilo que incide sobre o lucro, né? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, de fato, esses impostos aqui representam a maior parte da típica tributação de qualquer produto, de qualquer serviço, e o saneamento estava isento disso até então. Só que essa reforma que foi aprovada prevê que o setor do saneamento, então, vai pagar o tal do CBS aqui para a União, né, que é a contribuição básica sobre, sei lá, serviços, não sei exatamente qual que é o nome disso aqui, e o IBS para estados e municípios. Sim, a ideia do IVA, que era o imposto unificado, né, subiu no telhado muito rápido. Ao invés de ter um imposto, teremos dois impostos, né? Maravilha de reforma tributária. Tem o conjunto ali direcionado para a federação, para a União, e tem um conjunto direcionado para estados e municípios que vai ser rateado depois. Então, antes, né, o saneamento básico não pagava esses impostos direcionados para os estados e para os municípios, agora vai pagar o IBS também, né? E aí, depois que houver as leis complementares, sim, porque a reforma tributária não deixou a coisa clara, não deixou nenhum ponto plenamente esclarecido a esse respeito, mas depois que tiver, de fato, a regulamentação do IVA, que é formado pelo CBS e o IBS, vai vendo a loucura, a bagunça que é isso. Depois que tivermos isso, de fato, nós poderemos calcular o impacto exato dessa reforma aí nas contas de água por conta do saneamento básico aí, né? Então, realmente, o grande ponto, esse é o grande ponto, aliás, né? Vai ficar mais caro para o consumidor final. Independentemente de ser 18% ou qualquer outra coisa, já se sabe que vai ficar mais caro o saneamento básico, o que é um absurdo total. Isso por si só já é uma coisa obscena, uma sacanagem de fato, porque vai tornar um serviço básico, essencial, mais caro por conta de uma mera reforma tributária que supostamente veio para simplificar e agora está mais do que claro para todo mundo, veio para arrombar o brasileiro mesmo e principalmente o mais pobre, né? Isso aqui não vai custar muito do orçamento do rico, não vai impactar tanto do cara de classe média, nem nada disso. Mas o mais pobre, com certeza, vai ter o seu orçamento mais impactado por mais esse imposto feito pelo governo dos pobres, não é o governo do Lula, que propôs essa reforma tributária, sancionou isso depois de tudo devidamente votado lá, né? E aí o segundo problema que vem a partir daí é justamente a questão dos investimentos que vão ser prejudicados aí. Tem o marco regulatório do saneamento básico aqui, né? Foi aprovado em 2020, que o governo Lula quer derrubar a todo custo. Teve até uma iniciativa nesse sentido aí, né, mas o Congresso Nacional bateu de frente com o governo, mas esse marco regulatório prevê que os custos adicionais ao saneamento, como o aumento de impostos aqui, podem ser repassados para o consumidor para reequilibrar as contas da empresa, aí, né, sejam elas públicas ou privadas, e é uma coisa óbvia, né? Se tem mais impostos, então claro que isso não tem como sair do caixa da empresa, do lucro da empresa, porque ela já trabalha com uma margem restrita por lei, né, pela intervenção estatal
Logo, isso aí vai ser repassado, ou deveria ser repassado para o consumidor, né? Porque um problema aqui é a velocidade com que esses reajustes serão autorizados, porque não basta simplesmente a empresa fazer o reajuste, ela tem que o Estado tem que autorizar a empresa a fazer isso. Então, nesse espaço de tempo, nesse intervalo de tempo, eventualmente a empresa vai ter que arcar com prejuízos ou com uma redução de fato dos lucros. Ou seja, o que vai acontecer aí? Então, acredita-se, espera-se que as empresas vão ter mais dificuldade, então, em fazer investimentos, porque esse lucro aí que elas antes tinham para dispor, para praticar esses investimentos, reinvestir no negócio e tudo mais, aumentar a cobertura, a qualidade do serviço, tudo que uma empresa tipicamente faz, as empresas durante pelo menos algum tempo, enquanto esse aumento não é regulamentado, não é autorizado, esse repasse, né, não vão ter esse valor para investir nessa área, justamente porque vão ter que cobrir eventuais prejuízos ou mesmo ter que segurar as pontas com um lucro muito baixinho aí durante esse período. É um duplo prejuízo, então, para a população, em primeiro lugar, com o aumento das contas que vai acontecer em algum momento, não tem como não repassar isso para o consumidor final, e também, num olhar mais amplo, né, uma visão mais macro, isso vai representar um menor investimento, pelo menos durante um período aí, no setor do saneamento básico, que é crítico, caótico no Brasil. Tem muito a ser feito nessa área. E esse é o presente que o governo Lula dá, então, para a população brasileira. Não satisfeito em querer sacanear o marco do saneamento básico, que trouxe muitos investimentos para a área, o governo agora quer aumentar a conta de água das pessoas mais pobres, principalmente que vão ter mais impacto com isso, por meio de um aumento tributário em cima do saneamento básico. Realmente, é uma sacanagem desse desgoverno Lula, que supostamente veio para melhorar a vida dos mais pobres, mas só está ferrando com a população brasileira. Uma coisa impressionante. Mas e aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.